A partir do momento que eu digo tudo o que acontece comigo foi atraído pela minha necessidade de crescer, é a experiência que eu atraio porque preciso crescer, portanto, eu sou responsável pela minha vida. Eu tomo as rédeas da minha vida e assumo que eu sou responsável por ela. Para que você tenha mérito, você tem que ter tido a liberdade para errar. Senão não existe mérito nenhum. E sem mérito não existe crescimento. Eu imagino que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida é alguém te dizer graças a você. E uma das piores seria apesar de você. Se eu perco a esperança em mim mesmo, eu perco também a motivação e perco energia para caminhar. Portanto, a esperança fundamental é sobre si próprio. Qual a importância da gente ser responsável por si mesmo? Ter esse senso de responsabilidade por si mesmo? Esse é um elemento que no nosso momento histórico é um grande aprendizado. É a teoria da responsabilidade. Porque a partir do momento que eu saio procurando culpados para tudo que acontece comigo, tudo é responsabilidade de alguém, se eu não sou responsável por nada que acontece comigo, que nome eu poderia dar a uma pessoa dessas? É o irresponsável. É lógico, né? A partir do momento que eu digo tudo o que acontece comigo foi atraído pela minha necessidade de crescer, é a experiência que eu atraio porque preciso crescer, portanto, eu sou responsável pela minha vida. Eu tomo as rédeas da minha vida e assumo que eu sou responsável por ela. Aí você pode começar a transformar a si próprio ao mundo. Porque se eu sou responsável, eu tenho poder sobre mim mesmo. E posso transformar a mim mesmo. Se eu saio terceirizando todas as culpas do mundo, significa que quem tem que mudar é o outro. E eu não tenho poder para mudar o outro, pelo menos da maneira que eu gostaria e no prazo que eu gostaria. Né? Então, eu fico impotente diante da realidade. Assumir a responsabilidade, tem uma frase de Epiteto, que é o grande filósofo estoico, que ele diz: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu acho isso lindo. Não tem culpados, tem responsáveis. O que me acontece é minha responsabilidade. Eu vim ao mundo para crescer e eu tenho um monte de pontos que precisam ser trabalhados. Esses pontos, eles têm um magnetismo que vai atrair para a minha vida provas que vão trabalhar para que eu os aperfeiçoe. Então é como se eu viesse ao mundo com um cartão cifrado que atrai as provas que eu necessito para aparar as arestas pontiagudas que eu tenho. Portanto, eu precisaria passar por aí. Se não fosse exatamente essa circunstância, seria outra de simbolismo equivalente. Se não fosse exatamente essa pessoa, seria uma outra com um comportamento equivalente. Mas eu passaria por aí. Por quê? Porque eu necessito dessa experiência. Portanto, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia o imperador Marco Aurélio, que é outro grande estoico. Então, aí eu me responsabilizo. E ao me responsabilizar, eu posso começar a transformar a minha vida. Como a filosofia trata o livre-arbítrio? Sim, o livre-arbítrio. Você pode considerar o seguinte, que o ser humano veio ao mundo para crescer, que é uma premissa, um truísmo que a gente pegou ainda agora, né? Viemos ao mundo para crescer. Se você assume essa premissa, necessariamente você tem que aceitar o livre-arbítrio. Porque para crescer, você tem que fazer escolhas adequadas. Você é o resultado das suas escolhas. Para que as suas escolhas sejam adequadas, sejam certas, você tem que ter tido a possibilidade do erro. Porque só assim a tua escolha tem mérito, não é isso? Digamos que você só teve uma escolha e escolheu aquilo. Que mérito tem isso? Nenhum. Para que a tua escolha tenha mérito, você tem que ter tido, digamos, 10 possibilidades. Uma só era certa, as 9 eram erradas. Eu escolhi a certa. Bom, aí houve mérito. Ou seja, para que você tenha mérito, você tem que ter tido a liberdade para errar. Senão não existe mérito nenhum. E sem mérito não existe crescimento. Entende? Então, necessariamente o livre-arbítrio é a livre-arbítrio, que palavra complicada. O livre-arbítrio, ele é uma condição para que o homem possa crescer. Porque senão, se o crescimento dele é dado de graça, não há mérito nenhum, então ele não evoluiu. A evolução, o crescimento, o desenvolvimento do ser humano consiste em fazer escolhas adequadas quando há a possibilidade de fazer escolhas inadequadas. E se há a possibilidade de fazer escolhas inadequadas, significa que ele era livre. Se ele foi condicionado, zero mérito. O mérito é da natureza. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Aquilo que praticamos é o nosso legado. E isso é o que vale diante da vida que vivemos, professora? Eu acredito que o que vale diante da vida que vivemos é o quanto podemos ser coerentes com os nossos princípios
e quanto podemos ser referência na vida de alguém. Eu imagino quando você encontra com um amigo no meio da rua, trava ali uma conversa de 5 minutos e se separam. Essa pessoa saiu com a consciência mais elevada ou mais baixa do que estava antes de te encontrar. A vida vai ser um conjunto de encontros desse tipo. Você está beneficiando as pessoas que passam por você ou está rebaixando a consciência delas? Eu imagino que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida é alguém te dizer, graças a você. Graças a você eu consegui superar tal dificuldade, eu consegui atingir tal maturidade. E uma das piores seria apesar de você. Ou seja, a tua companhia sempre me puxa para baixo, sempre baixa a minha consciência, sempre me coloca amargurado. Ou seja, significa que talvez fosse melhor você não ter existido, porque a sua vida está sendo só prejuízo para os demais. Então, um elemento fundamental é a gente perceber se estamos deixando atrás de nós terra arrasada ou um ambiente mais harmonioso. E é, inclusive, uma das coisas a observarmos. Quando eu passo pelos lugares, eles ficam melhores ou piores do que estavam antes. Né? Como fica o astral do ambiente? Fica mais elevado? Como fica a ordem do ambiente? Fica melhor? Eu sempre gosto de imaginar, quando eu entro no local, por exemplo, você usa um sanitário que você usa todas as vezes num determinado ambiente, ele está sempre limpo e organizado. Naquele dia você passou por ali e houve um vândalo que espalhou papel para todo lado. De repente você tem uma necessidade, sei lá, de pegar um papel limpo e catar tudo aquilo que está jogado no chão, independente de que não foi você, mas jogar tudo aquilo no lixo e ficar da porta olhando a sua obra de arte. Olha como ficou bonito esse ambiente, porque eu passei por aqui. Não é vaidade, mas um sentimento de ter feito diferença positivamente, de ter deixado um rastro luminoso atrás de você. Isso nutre demais a alma do ser humano, isso dá um grande estado de bem-estar e de felicidade. Há algo mais alto na vida do que aprender a amar? Aprender a beneficiar te ensina a aprender a amar. Porque através do bem você aprende o que é o amor. O amor é sempre aquilo que beneficia o ser amado. Porque senão a gente corre o risco de começar a achar que amor é você manter as pessoas grudadas em você. E amor é fazer com que as pessoas girem em torno da tua experiência pessoal. Amor é possuir as pessoas, enfim. Um monte de desvios que acontecem quando você toma o amor por ele mesmo, sem uma referência à ideia do bem. O amor é sempre aquele que empurra os seres na direção do bem que lhes é próprio, sem querer nada para si. Diante das palavras da professora, o que é esperança? Esperança, ela significa... Tem uma frase que eu não me recordo agora o nome do autor, que ele diz que a esperança é um empréstimo que fazemos ao futuro. Esperança significa você ter em vista, nesse momento, aquilo que você está construindo no seu futuro e não abrir mão dessa visão. Então, eu me vejo como um ser humano bem melhor do que eu sou hoje e não abro mão dessa visão. Por muito que o mundo diga não, você vai ser eternamente só isso, você não tem chances, eu não abro mão dessa visão. Eu não deixo de acreditar que um dia eu serei bem maior do que aquilo que eu sou hoje. Quanto tempo a vida me der, será quanto tempo eu estarei caminhando para me autoaperfeiçoar. Portanto, eu não abro mão dessa imagem que eu tenho, de um futuro onde eu serei melhor do que eu sou hoje. E essa imagem me ajuda a não desistir, a ter energia, a ter motivação no dia de hoje. Se eu perco a esperança em mim mesmo, eu perco também a motivação e perco a energia para caminhar. Portanto, a esperança fundamental é sobre si próprio. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Lamparina. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.